Cassiano Ribeiro trouxe hoje consigo a Fernanda Prescinotti, que é lá do Globo Rural também. Fernanda, obrigado. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Cassiano. Boa tarde, Sardenberg. Cássio é praticamente o mesmo. Me chamam muito de Cássio, inclusive, né? Cássio. Eles chamaram de Cassiana também. Cassiano Ribeiro e Fernanda. Fernanda, uma das características, o mercado de alimentos, de commodities, é livre mercado, né? Livre mercado. Então, responde ao preço, né? Então, o preço do arroz ficou muito caro. O que acontece? O pessoal produz arroz. Aí o pessoal produz muito arroz, cai o preço do arroz, que é o que está acontecendo no Brasil. Exatamente, Sardenberg. No ano passado a gente falou muito de arroz aqui, inclusive numa polêmica que custou... O governo quis comprar, né? Exatamente, custou um cargo aí grande no Ministério da Agricultura, né? De leilões de arroz. E aí, com preço muito alto, os produtores fizeram exatamente o que você falou. Plantaram bastante arroz no ano passado, porque o preço estava bom, prometia uma boa rentabilidade. E agora que veio a colheita, o Brasil está colhendo, terminou de colher já, a safra de arroz está colhendo aí, ainda tem um pouquinho. E aí a gente vê agora o preço despencando para o consumidor 40%, para o produtor rural 20%. E aí a Fernanda, que é especialista no assunto, pode explicar melhor. Um dos problemas, das características, não é nenhum problema, é que esse mercado é super ajustado, porque o Brasil produz praticamente tudo que ele consome, sobra pouco para exportação, e isso é o que dificulta aí, né, vamos dizer assim, essa diluição dos riscos. Mas as indústrias estão agora procurando uma maneira de se, né, reinventar ou procurar alternativas, e a Fernanda foi conhecer algumas indústrias que estão fazendo isso, né, Fernanda? É isso. A gente tem um quadro muito ajustado de oferta e demanda, produz mais ou menos 12 milhões de toneladas, salvo quando tem algum problema de safra, e se consome isso. Aí a gente exporta 1 milhão, importa 1 milhão de toneladas. Então é um quadro muito ajustado. E aí, com essa queda de preço, né, para o produtor e para as empresas, elas viram o faturamento cair, viram o faturamento cair uns 20%, já estão prevendo 25%, até 30% de queda no faturamento esse ano. Porque o arroz, ele é imediatamente, o repasse de preços é muito imediato para o supermercado e para o consumidor, diferente de outros produtos, né? As compras são feitas semanalmente. Então elas estão tendo que se reinventar. Eu visitei um polo que não é produtor, é um polo industrial de arroz aqui no estado de São Paulo, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Tem 6 indústrias de arroz lá. E cada uma está tentando aí uma estratégia diferente para sobreviver a essa queda no faturamento. Por exemplo? Tem algumas que estão diversificando produtos, né? Por exemplo, importando outros produtos, azeite, mel, para diversificar o portfólio. E tem aquelas, por exemplo, que estão fazendo subprodutos de arroz. Farinha de arroz, pré-mix para ração animal. Então, por exemplo, muita ração animal é feita desse pré-mix de arroz. As empresas estão vendendo isso, né? E tem exportação também, E tem né? exportação. E tem aquelas que estão tentando exportar. E aí vem essa questão do Trump, né? Essa briga tarifária aí, essa guerra que ele está fazendo com outros países, está deixando alguns compradores do arroz americano, que os Estados Unidos é grande fornecedor mundial, está deixando eles meio cautelosos. Então, essas empresas já receberam ligação de canadenses, que não é comum, mexicanos, que não costumam comprar arroz do Brasil por questões logísticas, né? Então... Tem um mercado novo surgindo, mas o fato é que o produtor hoje, né, ele está muito olhando para o preço e comparando com o custo. Hoje o custo de arroz, estamos falando aí em torno de R$100 a saca, e o preço vendido hoje em média no Rio Grande do Sul, que é o principal produtor, está em R$81, R$82 a média. Então hoje o preço vendido ele está abaixo do custo de produção. E isso tende a desestimular o produtor a aumentar plantio, por exemplo, para a próxima safra. Se não aumentar plantio ou não tiver tanta produção, o preço vai voltar a subir, e aí a gente fica nesse ciclo, né? E o que eu imagino também que alimente aí um ciclo de incerteza é toda essa situação nos Estados Unidos, que a gente fica literalmente sem saber o que pode ser anunciado amanhã, né? Exatamente. Hoje cedo até estava lendo uma matéria do G1, Cássio, que falava sobre isso. Os produtores americanos que inclusive apoiaram a reeleição do Donald Trump, estão bem divididos. Tem produtor que está ali confiando em que ele está olhando para o setor agro, que ele não vai deixar o produtor sem assistência, mas ao mesmo tempo tem produtor que está se perguntando
até quando ele vai ter que segurar as pontas e aceitando tudo que o presidente novo está fazendo, porque o Donald Trump falou, confiem em mim que eu não vou deixar vocês na mão. Mas aí o produtor pergunta, tá, até quanto tempo a gente vai ter que ver, porque o produtor quer saber de dinheiro no bolso, lucro, né? E tem que tomar decisões, né? Vai ter plantar, não vai plantar. Vai né? mais ou não. Ontem o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mostrou aí a intenção de plantio na próxima safra americana, e só de trigo, estão falando da menor área plantada em mais de 100 anos. Então o produtor americano tende a produzir muito menos trigo, muito menos soja, muito menos algodão, para plantar mais milho, porque é um mercado mais seguro, vamos dizer assim, dentro dos Estados Unidos, porque eles usam muito milho para a produção de etanol. Já a exportação, já o mercado internacional, a exportação de soja e algodão, que tem a China como o maior comprador dos americanos, o produtor já está entendendo que vai perder espaço, vai continuar perdendo espaço. Isso é bom para o Brasil? De certa forma, sim, porque o Brasil... Se eles vão produzir menos soja, por exemplo... Exatamente, aumenta ali a responsabilidade do Brasil. Mas, por outro lado, você tem a formação de preço dessas commodities toda ocorrendo lá, na Bolsa de Chicago, relacionada ao que acontece lá. Então, se a decisão deles fizer o preço baixar, baixa para o mundo inteiro. Se a decisão for... altista para os preços, todo mundo ganha, de certa forma, inclusive o Brasil. Se vai produzir menos, o preço então, tem que a subir. questão é assim, tem talvez uma menor área de plantio, mas ainda muito incerto, está muito longe, né, do fim da safra de produtividade. A gente, como tem estoques elevados de soja no mundo, de qualquer forma, né, quando a gente está olhando esse quadro de oferta global, como tem estoques elevados, a gente tem uma pressão sobre esses preços em Chicago. A gente acompanha diariamente. Você não tem uma demanda tão grande, né? Como a demanda tinha. é estável, né? Assim, não, a China não está crescendo essa demanda por soja, né? Então, assim... E o Brasil produz muito, né? E a gente está com essa expectativa de bater recorde de produção aqui, né? Está terminando a colheita e é uma safra enorme. Então, tem uma pressão sobre os preços. Eu acho que se esse andar da lavoura nos Estados Unidos mostrar algum problema, aí pode ter uma oportunidade. Né? Os produtores brasileiros já estão, inclusive, vendendo mais, né? Com esse aumento de preço, já começaram a travar preço de forma antecipada, que na soja isso é permitido. Soja e milho, os produtores conseguem vender a safra sem nem ter plantado ainda. É um mecanismo que não existe, por exemplo, a gente está falando no arroz. No arroz é praticamente da mão para a boca. Plantou, colheu, vendeu e não tem como ele aproveitar um preço. Não tem como ele aproveitar um preço alto e vender antecipadamente para garantir um preço bom lá na frente. Fechar o contrato, né? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa que me ocorreu agora. Não tem exatamente a ver com essa pauta, mas aproveitar que a Fernanda está aqui, eu sei que ela entende disso. Sabe o que a gente produz de arroz no Brasil? Porque quando eu penso em arroz brasileiro, eu penso no arroz agulhinha, que é o nosso arroz do dia a dia, que a gente faz ali para comer com feijão. Mas existem muitas outras variedades. Tem arroz de risoto, tem o arroz parbolizado, integral, tem o basmate. A gente produz esses outros também? Produz. Em basmate quantidade? mesmo. Basmate menos. Mas produz todos eles em uma quantidade suficiente para atender o mercado. São mercados nichados, né? Mas a gente tem todos esses arrozes. E eles são de ótima qualidade. O arroz brasileiro é conhecido no mundo por ser um arroz de muita qualidade. Aí da próxima vez que a gente for fazer risoto. Agora agregando valor. Bom. E sabe que boa parte da produção de arroz orgânico, inclusive, Cássia, vem de assentamentos do MST, lá no Rio Grande do Sul. A gente já visitou. Quase a totalidade, né? Quase tudo que a gente produz de arroz orgânico no Brasil vem de assentamento. Agora, então, esse arroz especiais, esse arroz tipo... Como é que você falou? Tem o de risoto, que é o arbóreo, vermelho, tem o vermelho, tem o basmate, que você faz comida indiana, gostoso. Isso é tudo produzido aqui? Tudo também produzimos. A grande quantidade é o tipo 1, né? Que é o agulhinha, né? Que é o que mais a gente consome. E o consumo, ele tá meio de lado, né, Fernanda? Não é um consumo que cresce, consumo de arroz, porque a população tem mudado aí seu hábito alimentar, consumindo mais massa, algumas outras fontes de carboidratos. E o arroz, ele tem ficado mais de lado, né? O consumo de arroz é muito estável, assim, há mais de uma década está nesses 12 milhões de toneladas. Olha. Mesmo com a população crescendo, o que mostra que realmente tem um hábito de consumo diferente, né? Porque se a população está crescendo, isso aí. Per capita está caindo. E mesmo com a variedade que a gente tem gastronômica, né? A gente importa cerca de 1 milhão de toneladas, mais ou menos quase tudo do Paraguai, um pouco da Argentina. De brasileiros, inclusive, né? De brasileiros, né? Que é o que produzem no Paraguai. Mas a gente exporta também esse 1 milhão de toneladas. A gente exporta muito arroz quebrado para a África.
E aí tem alguns outros mercados assim de nicho, porque a gente está muito longe do grande mercado consumidor de arroz, que é a Ásia, né? Então, logística prejudica, né? Não faz muito sentido. Cassiano, Fernanda, muitíssimo obrigado e até a semana. Até a semana que vem, Obrigada. Cássia Sennenberg. Até Fernanda. mais. Obrigada, Sennenberg. Obrigada. Obrigada, Cássio.